Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra você. Como é que vocês estão? Não dá nem pra fazer a introdução direito. Eu olho aqui, eu consigo ver o olhinho de cada um de vocês aí brilhando, já esperando o que vem depois do Fala Galera, né? Mas hoje é coisa séria. Coisa séria porque vocês sabem que... Coisa séria com vocês. Vocês sabem que vocês só mandam coisas que vão acontecer dentro da série. Por exemplo, acabei de receber aqui essa mensagem fantástica falando qual que é a fruta do Dragon, qual que é a sacada. Oda usa várias referências e nacionalidades de personagens. Só que o Luffy brasileiro não tem nenhum golpe ainda, né? Fazendo um chamado aí para o nosso país. Então qual que é a sacada? Vai estar com Dragon. Dragon pode ter a fruta mítica do Saci. É a primeira fruta na história que quando ele entra na forma Zoan, ele tem um downgrade. O bom da fruta do Dragon ser a fruta do Saci é que todo chute vira voador. Então, a fruta do Dragon sendo a fruta do Saci, pra mim é minha aposta favorita. E o Oda vai trazer esse toque brasileiro aí, vai colocar no Dragon com toda certeza. E se você não acredita nisso é porque você leu completamente errado. O Dragon vai ter a fruta do Saci, o Saci cria tornados. Ó, tá vendo? Já tava aí, dando risada. Não, o Dragon cria tornado também na forma do Saci. O downgrade tá mais na forma física. Mas depende, sei lá, né? É como eu falei, todo chute vira voador. Então, fruta do Saci pro Dragon, trazendo aí nossa brasilidade pra dentro do mundo de One Piece. E se você quer que a sua pergunta apareça aqui, nível Dragon Fruta do Saci, clica no link, deixa sua pergunta. Recado rápido, vocês sabem que o mangá é Team Growth, cupom JOYBOY, ó, sorrisão no rosto, ganha desconto. Qual que é a sacada? Esse mês aí estão dando 4 vezes mais G pontos, que é a moedinha lá do site para você trocar por produtos, 8% de cashback. Então aproveita o cupom para ficar nível Dragon Fruta do Saci, tá bom? É isso, meus amigos, vamos lá tirar todas essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, começar a pergunta aqui do Eduardo Lontra. A Gloriosa falou pra Linin, Big Mom, que ela tem filhos com uma pipoqueira. Será que a gestação da Big Mom é diferente do convencional? Será que ela usa a alma do pai e por isso é raro ver os ex da Big Mom vivos? O Pound parece ser imortal. O Pound tomou umas cacetadas, né? Mas não, se você for pegar nos filhos da Big Mom, você vai ver que tem uma escalinha ali de quase 1 ano entre o nascimento deles. O mais velho é o Perospero, tá bom? Depois você tem filhos, quase a cada 1 ano ela tem um filho. Então a gestação dela acaba sendo normal. Eu acho que a gestação que não vai ser normal é a do Brook, porque sim, Big Mom dormiu com o Brook. Quanto vocês querem valer que a Big Mom vai estar viva, vai voltar grávida de um filho do Brook? Pode esperar. Final do Brook é vivendo com a Labum e a Big Mom juntos. E aí eles... Não, eu tô falando sério. Eu acredito piamente que aquela cena do Brook dormindo com a Big Mom gerou um filho. Tá bom? Então aí nesse ponto pode não ser a origem tão natural. Mas acho que de gestação tá convencional, tá normal. Porque você tem as passagens de anos certinhos se for pegar ali a temporal de nascimento de cada um dos filhos. Tá bom? Cauã Santana, lá no capítulo 1113, quando o Vegapunk começa a falar que o mundo subiu, né, o nível do mar durante os anos que se passaram, e se isso aconteceu justamente por conta da forma que Mu achou para apagar toda a história do século perdido, inundando tudo, subindo o nível do mar, com alguma variante da Mother Flame, e todo o preconceito com a raça dos homens peixes for exatamente porque eles conseguem acessar essa parte da história que era para estar no fundo do mar, com o verdadeiro sentido disso se perdendo com o tempo e virando simplesmente racismo. Tá aí, calma, eu gosto muito disso, tá? Porque se você for parar pra ver, a gente tem o leilão de escravos, tem uma parte que parece uma lista assim de quanto eles pagam por cada um dos escravos, só que tem uma coisa focada diretamente nos homens peixes que o governo mundial ainda não revelou o que é. Tem outras raças, tem os long legs, tem os long arms, tem pescoço longo, só que é sempre para os homens peixes, né? E se for relacionado realmente a eles conseguirem acessar coisas que o mundo deveria ter esquecido. Então eles estão muito próximos. Tem uma história de capa do Hat que é muito legal, que pô, ele acha uma geladeira que tem uma Akuma no Mi no meio. A história de capa do Jinbe, que mostra ele achando ruínas antigas e ele encontra um poneglyph. Sabe o poneglyph que tá lá na Big Mom? O azul, não o vermelho, tá? O azul foi o Jinbe que achou aquilo no fundo do mar e deu pra Big Mom quando tinha essa aliança com a Ilha dos Homens Peixes. Então tem muita coisa. Ah, tem uma coisa do Hat também, que ele acha um tridente dourado. E se você for parar pra ver, Poseidon
usa um tridente. Ele possivelmente achou a arma da antiga princesa sereia. Tá de posse dele. Imagine só o que isso vai virar. Então, eu concordo com isso. Eu acho que está muito atrelado a talvez os homens peixes tenham acesso a algo que deveria ser apagado completamente. Mais ainda, temos aí o caso do Davy Jones e do próprio Vanderdecken I, que tem o potencial de serem a mesma pessoa. Assim como tem Nika com duas lendas diferentes na própria Elbaf por conta das diversas interpretações e traduções, onde você tem um Nika Destruidor e um Nika Libertador, você pode ter também essa variante. Então Davy Jones tem um potencial para talvez ser um Homem-Peixe. Lembrem da estátua de Vert lá na Ilha do Céu, que eles chamam de o Deus da Terra, mas pô, você olha a cara do Jinbe, né? Então tem que ter um algo a mais para os homens-peixes serem tão marginalizados e destoando inclusive de como eles tratam as outras, não que eles gostem, né? Mas eles não parecem se importar tanto. Já os homens-peixes você tem uma sequência assim, na linha temporal deles sendo marginalizados. Tem a menção há 200 anos atrás, que é quando eles começaram a tentar mudar um pouco isso, mas aí o Emmett despertou, atacou. Então eu gosto dessa sua ideia, tá? Eu acho que esse é o caminho. Eles têm acesso a coisas que deveriam ser esquecidas. Destruidor PN. Tava pensando aqui sobre o Barba Negra ter 3 frutas e veio na cabeça que ele só pode ter as frutas das almas que habitam nele. Como por exemplo, ele só pode comer as frutas dos cortes porque foi comida pelo Xebec. E é do terremoto pelo Davy Jones, é da escuridão, ajuda ele a pegar essas frutas. Qual que é a fruta dos cortes? O Xebec tem a fruta do corte? Eu não entendi. Vamos entrar no campo hipotético que ele tem a fruta do corte. O corte que dimensional, o corte de cabelo. O Xebec tem o cabelo muito irado, né? Então tem a fruta do corte. Vamos pegar aqui o campo hipotético. Ó, tem uma coisa que eu acho muito legal, que talvez tenha um potencial dos D serem mais importantes do que simplesmente carregarem uma vontade. Mu fala que eles são uma casca vazia. Barba Negra tem o potencial de consumir 2 frutas. Isso é por conta do clã Dave, ou isto é porque ele é um D e talvez o clã Dave, isso é legal pra caramba, hein? Não tenha esquecido de fato a importância do D que eles carregam como as outras famílias. Porque é interessante você parar pra pensar de quando foi que eles esqueceram o significado do D. Por que essas famílias não levaram isso à frente? Né? Talvez o clã Dave tenha de fato guardado esse segredo durante todos esses séculos, e aí você tem esse potencial dos D conseguirem abrigar mais de uma fruta, né, que seria interessante. Mas assim, eu acho que a questão das almas que só podem ser habitadas pela Barba Negra faz um sentido interessante, mas eu tenho uma ideia geral de que talvez os D tenham um potencial maior do que a gente imagina. Que é o que? Existem talvez frutas específicas que devem ser consumidas para ele alcançar todo o potencial. Qual que é o diferencial do clã Dave? Por que que os nobres não especificamente os chamam de os D? Porque os nobres temem os D. Tem contos de terror lá para assustar as crianças, são os inimigos dos deuses, mas nós nunca vimos eles falando: nós odiamos a família Monkey, nós odiamos a família Portigas, nós odiamos a família Trafalgar. Não tem isso, mas o clã Dave alugou um apartamento na cabeça deles. Por quê? Talvez o clã Dave não seja uma casca vazia. O Mono fala que os D atualmente são apenas cascas vazias. Talvez o clã Dave não tenha esquecido a importância do que é ser um D desde o século perdido. E por isso que o Barba Negra tem essa vantagem e tem 2 frutas. Potencialmente, talvez todo D possa ter 2 ou mais frutas. Tem algo a mais no seu corpo. Por que não? E o clã Dave, sabendo disso, acaba tendo essa vantagem no uso dos poderes. E voltando aqui, eu ainda gosto dessa ideia de que talvez existam frutas específicas, talvez frutas de divindades, zoans míticas, feitas especificamente para cada um. Porque pensa comigo, Nika despertaria na mão de qualquer outra pessoa nos tempos atuais? Não despertaria. A gente não consegue colocar um personagem com potencial para despertar essa fruta, para ter esse alinhamento. E é com o Luffy. Tudo bem, pode ser uma coisa de roteiro, conveniência de roteiro, mas talvez pode ser algo a mais de que existem frutas específicas para cada um dos tipos do D, ligado à vontade deles, ligado à vontade passada dos D. E seria interessante porque aquela coisa do deus da floresta, o deus da chuva, o deus da terra, podem ser que sejam de fato deuses. O D, né, são deuses que tinham potencialmente frutas poderosas capazes de mudar o mundo inteiro. Eu acho interessante ir para essa linha aí. Legal, né? Lucas Mariano, o Oda está mostrando claramente 3 Yonkous indo atrás do One Piece, mas curiosamente há quase 100 capítulos não vimos nada do Bug. O único imperador que o Oda ainda não mostrou nenhum passo dele. Cada um dos imperadores inclusive tem monstros ao seu lado, mas o Bug se resume a 2 apenas. Você acha que ele pode estar recrutando mais Chichibukais? Será que Moria e Boa Hancock vão parar dentro da sua tripulação, assim como o do Flamengo que ainda não retornou?
Acho que sim, tem um potencial muito grande, tá? Inclusive o Enel pode parar aí dentro, pode ser a tripulação mais forte dessa era. Os Rocks desse período atual, por que não? Faz sentido com o Bug, não faz? Mas a questão aqui não é nem o potencial de força, o poderio que ele pode carregar no seu navio. Como ele vai chegar na última ilha. O Bug não vai conseguir as 3 cópias de Road Poneglyphs. As que tinham já foram tomadas tanto pelo Barba Negra quanto pelo Shanks. E o Bug não vai ter acesso ao Wano, a não ser que o Mori ajude ele porque é um herói de lá. A Zou, complicadíssimo. A ilha da Big Mom não tem tempo para essas coisas. O Bug precisa de um atalho. Qual que é esse atalho? Eu vejo 2 possibilidades. Tesouro do Capitão John, que pode ser esse tipo de atalho, sei lá, um Eternal Pose ou alguma coisa direto para lá, tá? E um mapa direto para Laugh Tale. Qual é esse mapa? Um mapa que o Bug já teve de posse. Capítulo 19, lembra até hoje. Capítulo 19, o Bug ele acha um mapa do tesouro no convés do navio durante um ataque pirata. O tesouro a qual ele diz estar no fundo do mar. Capítulo 967, Scopergaban, um navegador, desenha um mapa para Laugh Tale. O que acontece logo na sequência? Um ataque pirata. Essas cenas podem estar conectadas. O ataque pirata do capítulo 19 pode ser o mesmo que ocorre após Scopergaban desenhar o mapa para Laugh Tale. E o mapa que o Bug achou era um mapa para a última ilha. Ele acabou perdendo porque tomou um susto do Shanks, né? Mas quem garante que não é isso aí o tesouro do Capitão John? Que ele acabou encontrando esse mapa e está guardado em algum ponto, ou o Bug consegue recuperar isso de alguma forma. Ele vai ter um atalho, eu acho que são esses 2 caminhos, o tesouro do Capitão John e esse mapa que ele teve acesso, ou o próprio mapa antigo dos Piratas Roger, que pode acabar caindo na sua mão, graças à sua sorte de Deus Pirata. Bitutia, Rayleigh nível Yonko, isso aí desde sempre, mas agora ele está a níveis acima, porque ele conquistou a Shaq. Shaq fez a economia do mundo parar. Enquanto as pessoas ali estavam teorizando, Luffy com Nami, Lunami, Luffy vai ficar com não sei quem, o Zoro vai ficar com o Frank no final, tava aí o Rayleigh sendo o MVP. O maior casal de todo One Piece estava na frente dos olhos de todo mundo e não perceberam. Pra mim, nível Yonkou é até pouco, ele está acima de Ben Beckman. Vou ser obrigado a dizer isso. Não tem ninguém acima do Ben Beckman, mas o Ray conseguiu passar, conquistando o coração da Shaq. Marcos Duarte Marcos. Tava vendo um corte do onde tava aí o Gu tentando achar qual que era a fruta do Dragon. Fruta do vento, fruta da serpente indígena e todas as teorias que existem. Só que ele pensou numa melhor, que pode ser a fruta da tempestade, para continuar sendo uma logia e explicar como ele manda raios e faz chover. Olha, tempos atrás eu falaria que a fruta da tempestade é uma coisa que engloba muitas coisas para ser usada como logia, que geralmente Oda tenta simplificar com apenas um elemento da natureza, não algo que condense tudo, porque tempestade tem muita coisa acontecendo, convenhamos. Tem chuva, tem ventos, tem relâmpagos, raios e trovões, até nuvens, né? Então, sei lá, para fazer uma camuflagem como Smoker. Mas se você tem a fruta do Aramaki, que ela é uma fruta que ela acaba entrando num conceito muito interessante, né? Uma fruta da floresta, então tem muita coisa que engloba ali também. Sim, eu acho que a tempestade é interessante porque combina com os D. Os D sempre trazem a tempestade. Mas, como falta a fruta do vento, ninguém me tira, eu não consigo achar nada que me tira da cabeça que vai ser a fruta do vento. Apareceu todos os elementos básicos de um jogo de RPG, se pudermos chamar assim. Temos a luz, temos o gelo, temos o fogo, mas não tem o vento ainda. Então, assim, o Oda meter a fruta da tempestade, vai faltar uma fruta, sabe? Você não concorda comigo? Talvez seja algo demais e grandioso. Então é muito mais simples ele colocar a fruta do vento fazendo tempestades, porque aí ele pode expandir o poder, combinações com Haki, mudanças climáticas que podem ser feitas com esses poderes, tá bom? E ele simplifica, né? Ele acaba simplificando. A fruta do Mokiji, ele é um ótimo exemplo de que não precisa se complicar as coisas demais. É a fruta do frio. Você fala, pô, frio? Como é assim fruta? Não, a fruta do gelo. É a fruta do gelo, pronto, acabou. Ah, mas não é água, não é gelo, não tem nada a ver. Vamos facilitar as coisas aqui. Então eu creio que fica mais num campo de ficar muitos poderes condensados para ser essa fruta se ele nomear dessa forma. Mas nada impede, tá? A fruta do vento para mim, ainda ninguém... Pode colocar Quetzalcoatl, pode colocar dragão não sei da onde, pode colocar pássaro indígena americano, não faz sentido para mim. É só a fruta do vento. Se você tem uma teoria melhor do que essa, me convença, coloca aqui nos comentários. Qual que é a fruta do Dragon? Qual que é? Tempestade eu acho legal, mas eu acho que ela acaba sendo muita coisa.
Rudney Ribeiro, queria perguntar se a tatuagem do Kaido Capenga ainda está valendo. Ou penso que eles esqueceram. Tatuagem que você tá falando, eu não tô sabendo muito vídeo disso aí, né? Mas tudo bem, eu falei que quando chegasse a 1 milhão de inscritos, eu ia fazer uma tatuagem do Kaido Capenga. Pra quem não sabe, o Kaido Capenga é a silhueta do Kaido quando ele apareceu e foi carinhosamente apelidado de Kaido Capenga, tá? Tá meio capenga esse Kaido aí, né? E aí eu falei, se chegasse... Felizmente não tem 1 milhão de fãs de One Piece, então eu não vou chegar a 1 milhão de inscritos nunca. A não ser que você esteja assistindo esse vídeo e não está inscrito no canal. Aí se você se inscrever, aí as coisas mudam de figura, tá bom? Vamos ver. Pô, faz tempo que eu prometi isso aí, né? Estagnou o canal não cresce mais. Não tem 1 milhão de fãs, é muito pouco, cara. Olha, você pega aí Kimetsu, 35 milhões de fãs. Você pega Dragon Ball, 87 milhões de fãs. Você pega Naruto, 185 milhões. Você pega Boku no Pico, dá 430 milhões de Brasil. Tem mais fã do que tem Brasil aqui, a gente no Brasil. One Piece não passa, não dá 1 milhão. Então a fandom é muito pequenininha, a galera não engaja, não se inscreve. Sacou? Pereira, como os lunarianos foram exterminados se conseguem voar e têm uma invulnerabilidade alta? Sinceramente, posso falar pra você como? Doença. Saturno pesquisa umas coisas meio estranhas aí. Muitos personagens emblemáticos de One Piece morreram de doença. Tudo bem que é para deixar esse mundo mais crível e próximo do real, afinal qualquer um pode ter uma doença, né? Então Barba Branca, o Roger, mas né, doença do chumbo branco, a doença da Safira, talvez com doenças feitas pelo governo mundial. Acho que doenças derrubariam eles. Saturno deve ter feito alguma coisa muito ruim. Porque como é que vem esses monstros aí? Cara duro que nem pedra, bicho. Possível, os serafins aí dando canseira no Luffy, no Zoro, no Barba Negra, né? Então, doença, eu acho que eles derrubaram ele com doença. Azul Mangá Chef, existe alguma luta dos sonhos que você gostaria muito de ver em One Piece ou em Hunter x Hunter, mas sabe que nunca irá acontecer? Em One Piece eu queria muito ver Aokiji versus Akainu. Eu não me conformo desses 10 dias de luta e eu não sabia o que aconteceu. Eu acho que a gente não vai ver essa luta. Tá acontecendo, ela na íntegra total, queria muito ver, né? Ou então uma luta dos tempos passados, inteira, Roger versus Zebek, porradaria total, Frank, igual tem as lutas do Luffy aí que fica, sei lá, 10 capítulos de luta. Eu queria uma luta assim, eu queria, entendeu? Um conjunto de batalhas assim. Agora em Hunter x Hunter, eu adoraria muito ver Gon adulto versus Meruem, pra ver onde a gente ia. Eu acredito que se o Gon direcionasse o ódio dele pro Meruem, pro Rei das Formigas, o Gon venceria. O Gon conseguiria vencer. Como o ódio dele era direcionado para Pitou, fica muito no campo imaginativo. Mas eu acredito que naquele momento o Gon acabou sendo o maior pico de poder de toda a série, o Gon adulto. Tá? Então eu gostaria muito de ver essa luta pra gente realmente saber se o Meruem, depois de consumir os guardas reais, tancava o Gon adulto. É interessante. Marlon Baldessaro mandou uma muito louca aqui, hein, cara. O livro Barba Negra, Bucaneiro, de 2014, menciona um bucaneiro chamado Henry Morgan. Inclusive, Henry Morgan, ele é uma espécie de... é o cara que inspirou o Roger, sabia? Ele é considerado o rei dos piratas no mundo real. E aí temos Big New Morgans, que é o presidente do Jornal Econômico Mundial, também é chamado de Imperador do Submundo. No capítulo 1159, David Zebek diz: até hoje exercemos nossa influência no mundo das trevas, no submundo. Morgans aparece no mesmo capítulo que o Zebek menciona isso, e o Morgans já planejava passar as informações de God Valley para Zebek. Por quê? Não sei japonês, mas dá para imaginar que o Oda está tramando algo com esse joguinho de palavras, usando a mesma ideia de submundo e mundo das trevas intencionalmente, ainda colocando o nome de Morgans, muito parecido com o de Henry Morgan, um pirata bucaneiro ligado à Barba Negra do mundo real. Ah, você me ganhou agora você me pegou. O Morgans, Big New Morgans, ele tem esse mistério, tá, de quem que é ele? O Morgans, ele não se encaixa na linha temporal para ser nenhum tripulante de um grupo pirata relevante, porque ele tem 53 anos, então ele é inclusive bem mais novo que o Kaido, né? Então ele não tá na tripulação do Rox, ele não tá na tripulação do Roger, ele é um cara que sempre esteve ali de fora, mas o grande mistério vem de quando perguntaram pro Oda sobre qual que era a fruta dele, e o Oda falou, mas quem se esconde por trás dessa transformação? Quando o Oda deixa essas coisas no ar, sempre tem alguma coisa. Você fala, pô, mas quem que é então o Morgans, cara? Como é que ele pode se tornar relevante aqui agora? Agora você me pegou, ele pode ser do clã Dave, ou ele pode ser um bucaneiro. Isso é muito legal. Isso seria revelador pra Dedel e eu compro total essa ideia. Eu gosto, porque acaba casando com a certa importância que o Oda flertou, né? E você tem hoje o clã Dave praticamente extinto e os bucaneiros praticamente extintos. Mas você pode ter um ali escondidinho
que vem tramando. E o Morgan, ele tem essas coisas, ele segura as pontas para o governo mundial em diversas coisas, mudando o nome do Roger para Gold, né? Então ele faz algumas coisas para ajudar. Mas em outras coisas ele fala, não, vou soltar essa notícia com toda certeza. Vou soltar o Luffy na forma de Nika, vou vazar a Rocks de Zebek. Interessante, né? Como ele é bem parcial em algumas notícias que principalmente afetam diretamente os piratas que a gente segue na nossa jornada. Cara, eu gostei disso aqui, agora você me comprou total. Eu acho que ele pode ser sim um bucaneiro ou até mesmo do clã Dave. Eu gosto demais dessa ideia aí. E é isso, bastante pergunta respondida. A sua apareceu? Pô, não desiste, manda aí que uma hora ela aparece aqui. Uma hora aparece, tá bom? E se você chegou até aqui, um salve especial. Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistirem.